Gênesis 1:1. Hoje pela manhã falei um pouco sobre isso que vou continuar falando agora à noite, sobre a criação, sobre o Deus Criador e sobre o Gênesis. Se você começar a ler a Bíblia, se você nunca tivesse lido a Bíblia, e essa é a experiência, e você pega a Bíblia em Gênesis, você vai se assustar com o livro de Gênesis, né? Eu fiz um desafio para muitas pessoas no início do ano, de ler a Bíblia toda, e algumas pessoas começaram, e uma pelo menos, falou: pastor, é muito difícil de entender Gênesis, e de fato não é fácil, algumas coisas são difíceis. Então hoje eu quero mostrar para você o que você precisa saber para entender Gênesis, qual é o básico para entender esse livro, e por que esse livro é importante. Porque esse livro é importante, porque ele é o início de tudo e porque ele faz parte da nossa fé. Então Gênesis 1, verso 1 até o 4, leia comigo, vamos ler juntos na Bíblia Revista e Atualizada, e aí eu vou pressupor que você já leu Gênesis, né? Que você já leu 50 capítulos, eu não vou conseguir pregar o que eu gostaria hoje, então vou continuar. Essa mensagem vai ser dividida em 2 ou 3 partes, tá bom? Mas o de hoje aqui já é suficiente se você não puder vir outro dia. Gênesis 1, de 1 a 4. Vamos ler todos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, abre o nosso entendimento, tira toda distração, ajuda-nos a estarmos concentrados nessa palavra para receber a porção do Senhor e depois participar da mesa do Senhor com o coração focado, aberto e centralizado no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Esses 3 primeiros capítulos da Bíblia talvez sejam os mais discutidos, questionados, duvidados, polemizados da história. Gênesis 1, 2 e 3, depois o livro geral, mas esses 3 capítulos são essenciais para todo o entendimento da Escritura, para todo o conhecimento da Bíblia Sagrada. Esses 3 capítulos da criação, capítulo 1 e 2, da queda humana no capítulo 3, eles são fundamentais. E tanta discussão porque é muito importante, tanto debate, tantas coisas em relação a isso, é muito importante. Então hoje eu quero falar para você o que você precisa saber para entender esse livro, esses 50 capítulos, esse livro inicial. Primeiro, hoje eu vou falar 3 aqui, 3. Primeiro, você precisa entender que o livro do Gênesis responde às questões mais profundas da vida humana. O livro de Gênesis é existencial, como toda a Bíblia Sagrada é. O livro está focado na alma, na humanidade, na existência, no espiritual, no aspecto existencial. Então quando você vai para esse livro, quando você lê esse relato da criação, depois o relato da queda e outras coisas, você tem que entender, a tradição diz que foi Moisés que escreveu esse livro, que Deus revelou para Moisés, antes de entrar na terra, ali por volta de Deuteronômio, Moisés arranjou. Essa é a tradição que diz e é aceita pela maior parte da igreja, pode ser, mas você tem que entender que ele está falando de coisas aqui, que são metafísicas, não são coisas físicas, não são coisas explicáveis, algumas delas. O livro de Gênesis está falando de coisas da existência, dos porquês, dos motivos, dos objetivos, dos propósitos, de quem fez, por que fez. A ciência lida com o como é que foi o procedimento, essa criação, e aí a ciência vai investigar, vai pesquisar, vai avaliar, mas o Gênesis está falando quem criou, por que criou, de onde viemos, quem nós somos,
por que nós existimos, o que estamos fazendo aqui. O Gênesis responde a essas questões. Ainda que seja um relato histórico, esse capítulo 1, ele é um poema, e um poema é mais do que uma descrição histórica, porque história como ciência só existe há 150 anos, a história nunca foi uma ciência há 150 anos, como a gente entende o que é história. Então há 3.000 anos, há 4.000 anos, história era algo mais profundo. Então quando você entra em debates sobre fatos, tem coisas que não conseguem ser explicadas com a descrição científica. É o que Gênesis 1, 2 e 3 está falando. Então eu pessoalmente, eu acredito, porque eu acho bonito, a teoria do Big Bang. Eu gosto quando os cientistas dizem que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Deus falou, e aquilo explodiu, e ainda está acontecendo até hoje. E tem os que defendem, são mais literalistas, acreditam na terra jovem, na terra. Eu gosto, é uma opção. Mas o Gênesis está falando de coisas mais profundas, porque a Bíblia trata das causas, dos motivos, dos porquês. E a ciência trata do como, do que é verificável, do que pode ser percebido. E o Gênesis está falando que antes de tudo, Deus criou, e Deus é um ser pessoal, e Deus é eterno, e Deus não precisa explicar quem Ele é, porque Deus vai além da nossa compreensão. Só fala que no princípio Deus criou, que esse é o Deus maior que a criação, criador, majestoso, soberano, glorioso, que criou tudo pela palavra do seu poder, e tudo foi feito, e tudo foi realizado, e tudo vai se realizando por sua palavra. Deus criou que Deus, esse é o Deus eterno. Aí você não sabe o que é eternidade, nem eu sei o que é eternidade. Nós nem sabemos o que é o tempo. O tempo é a rotação da Terra ao redor do Sol, e o tempo em outros planetas passa diferente. É outro jeito, é outra maneira. O que é o tempo? Como é que a gente vai dizer o que é eterno? De onde veio Deus? É o mistério de Deus. Deus eterno, Deus que é pessoal, o Deus que é transcendente, a sua criação, que formou, que falou, e tudo foi criado. Essas são as perguntas. Quem fez Deus? Por que fez? Por que Deus criou o ser humano? O capítulo 1 vai dizer isso. Por que Deus fez o ser humano? O capítulo 1 vai dizer, para que Deus fez, e para que a gente está aqui por causa disso. Agora, você tem que entender que a verdade da Escritura, ela é mais profunda do que as verdades verificáveis, empíricas, aqui do mundo. Então você vai encontrar aqui respostas de Deus. Então eu gosto muito da história de 2 rabinos judeus, obviamente são judeus, rabinos. Eles estavam numa crise de fé, e eles estavam debatendo, e debateram à noite, e eles chegaram à conclusão que Deus não existe. Eles falaram assim, Deus não existe. E aí foram dormir. Aí no outro dia, um rabino acorda, e o outro já tinha acordado. E aí quando ele acorda, o outro rabino está ajoelhado orando. Ele falou assim, viu, o que você está fazendo? Ele falou, estou orando. Ele falou, mas o que a gente concluiu ontem? O que foi? Ele falou, concluímos que Deus não existe. Ele falou, sim, e o que Deus tem a ver com isso? Você entendeu? As discussões, as tergiversações humanas, as coisas humanas, Deus não está dentro do campo da existência. Quando Deus se revelou a Moisés, que Deus é o Senhor, Deus, eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que virá, eu sou aquele que habita no eterno agora. Deus não está no passado, nem no futuro. Deus não vê no passado o que aconteceu há 2000 anos, o que vai acontecer, Deus vê tudo ao mesmo tempo agora. Como é que você entende isso? Você não entende. Vai além da sua imaginação. Imagine aqui nessa Bíblia, imagine que isso é o presente, isso aqui é o presente, nós estamos aqui, isso aqui é o passado, isso aqui é o passado, e aqui a outra página é o futuro. Agora imagine Deus vê tudo isso aqui,
ao mesmo tempo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo diante de Deus. Diz assim, mas como é que é isso, pastor? Não sei. Não sei, é além da compreensão. É além. Aí quando a ciência fala de 13 bilhões e 800 milhões, que legal, deve ser assim. Se não for, não tem problema. Mas Deus estava lá. Deus estava lá. Quando você entra para debater essas questões minuciosas, você entra no debate lá, mas como é que era? Esses dias eram 24 horas, eram eras geológicas, pode ser. Do versículo 1 até o versículo 2 teve a queda de Satanás e passou milhões de anos, pode ser. Você não tem a explicação, você tem o que Deus revelou. O que Deus revelou de si, da criação, e o que a ciência está pesquisando, e vai continuar pesquisando, e vai investigando, e toda ciência verdadeira te leva até Deus, toda. A ciência moderna nasceu no cristianismo, os maiores cientistas todos eram cristãos, e não nasceu numa cultura hindu, numa cultura chinesa. Por quê? Porque a criação era adorada, e a criação não poderia ser manipulada, mas no cristianismo, que entende a criação como uma expressão de Deus, a ciência se desenvolveu e frutificou. É por isso que a ciência moderna existe graças a quem? Aos cristãos, ao cristianismo, a visão de mundo, do Deus Criador. Então todos os principais cientistas, os pais da ciência moderna, todos eram cristãos. Então quando um cristão jovem vai para a universidade, ele entra lá, o professor diz que não existe Deus, isso daí, aí ele entra nesse debate, você está debatendo no campo do inimigo. O campo de Deus é, o que sua alma deseja? O que seu coração sente falta? Qual é o motivo da sua vida? Por que você respira? Se é o acaso, se não existe um Deus, por que você ama sua esposa, seu filho? Por que isso não é apenas uma questão química do seu cérebro? De onde é que vêm os valores éticos e morais da humanidade? Então, às vezes, quando você entra nesse debate das minúcias, você está indo no campo do inimigo. Você tem que ir no debate de Deus e de Gênesis. Gênesis está respondendo às questões mais profundas da vida, da alma, dos porquês, da existência humana. Não está se preocupando, é um poema, ainda que seja histórico, detalhado, é um poema, é uma expressão poética, porque não tem outra linguagem para expressar o mistério da criação. Nem Moisés estava lá, nem ninguém estava lá, e porque se alguém tivesse, era explodido. Mas a palavra do Deus poderoso, soberano, majestoso, criou, sustenta e escolheu o planeta Terra para soprar o Espírito Santo e soprar a vida nesse planeta, o mistério da vida, o mistério da existência, o mistério da consciência, o mistério do ser humano, o mistério da revelação de Deus dada a nós em Gênesis. Louvado seja Deus. Eu já falei hoje de manhã que ateísmo, não existe ateísmo por motivos intelectuais, todo ateísmo é moral e espiritual. Não existe ateísmo por motivos intelectuais, existe ateísmo por motivos morais e espirituais, e um cientista diz que provavelmente muitos motivos ateísticos são sexuais também. Não existe. E recomendo aí, se você quer estudar esse assunto, a editora Ultimato, a editora Thomas Nelson, publicou uma coleção de livros de ciência e fé da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, especialmente os cristãos cientistas ingleses, porque aí não é preconceito, mas os ingleses são melhores do que os americanos. O americano gosta muito de brigar. Então essa briga de criação, evolucionismo, é tudo coisa dos Estados Unidos. Essa mentalidade, ou isso ou aquilo, é bem própria dos americanos. Os ingleses é uma mentalidade mais de John Stott, é isso e mais aquilo. A visão que concilia, que é a visão de Deus, a visão da Bíblia, a visão da maior, da grandeza, da verdade, que vai além dessas verdades. Então recomendo você, eu não li ainda esses livros, mas recomendo os 10 livros, são 10 livros sobre o ajuste fino do universo, ou se você quiser acreditar na literalidade do texto, siga o cientista brasileiro Marcos Eberlin, o design inteligente, que também tem boas explicações para isso. Mas o Gênesis é verdade, é uma verdade mais profunda, é uma verdade mais real, e o crente não precisa ter medo da ciência, não precisa ter medo de universidade. O pessoal fala assim, o jovem vai para a universidade, vai perder a fé. É bobagem, é bobagem. Se ele estudar a Bíblia,
Se ele compreender a verdade da Escritura, ele não precisa ter medo de nada, porque toda a verdade é verdade de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus, seja ela na boca do cientista, do filósofo, seja qual for, toda a verdade é verdade de Deus, e nenhuma ciência verdadeira, nenhuma descoberta científica vai contra a revelação de Deus nas Escrituras, nenhuma. Ou você não entendeu a ciência ou não entendeu a Bíblia, mas não vai contra. Então esse é o primeiro ponto, guarde isso. Nós estamos falando de coisas mais profundas, coisas existenciais. E depois eu vou mostrar para vocês que o próprio apóstolo Paulo interpreta Gênesis 1 existencialmente, mas eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a primeira coisa. E aí, só terminando esse assunto do ateísmo, é como você imagina dois peixes no fundo do oceano, um olha para o outro e fala assim, imaginando, será que existe a água? E o outro responde, nunca vi, não existe, nunca vi água, estão no fundo do oceano. O ser humano conversando, será que Deus existe? Você está imerso nele, você respira, é o fôlego do eterno que sopra em você. Você existe, você pensa, você está existindo em Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos nele, e é Deus que mantém o universo, a vida no universo, o Espírito soprou no planeta Terra e surgiu o mistério da vida, pela palavra do seu poder. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele não pertence ao campo da existência. Deus não pode ser provado cientificamente, porque Deus é a fonte, o sustento, a base, o centro de toda a vida. Segundo, o livro de Gênesis tem que ser entendido, e ao entender, nós vamos ter uma visão, ou uma cosmovisão correta da vida. Cosmovisão é a palavra da moda, né? É a ideia de como é que você vê a vida. Todo ser humano tem uma cosmovisão, tem um jeito de enxergar, de ver as coisas. E o livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2 e 3 especialmente, vai nos ensinar como é que a gente olha para outros seres humanos, como é que a gente olha para a cultura, para a arte, para a política, como é que a gente olha para os seres humanos de maneira geral, para a história humana a partir de Gênesis. E aí Gênesis vai dizer, Gênesis 1, 26, que Deus, o ser plural, diz, façamos o homem à nossa imagem, imagem e semelhança de Deus façamos. Na antiguidade, os povos pagãos, as teogonias, dizem o seguinte, o livro de Gênesis é um livro da antiguidade, eles diziam o seguinte, os deuses construíam os seus templos, faziam os seus templos, e no último, depois de construir tudo, no último, os deuses colocavam a sua imagem no templo, uma imagem de gesso, de barro, de pedra. Ele construía o templo e depois colocava a imagem. No livro de Gênesis, os estudiosos dizem que a descrição da criação é como se Deus estivesse construindo um templo. A terra, o jardim, o universo é um templo de Deus. E aí no último ato de Deus na criação, ele vai colocar a sua imagem. Só que o Deus vivo, único, ele não pode ser reduzido a uma imagem de barro, de pedra, de gesso, que não pode fazer imagem de Deus, porque é reduzi-lo, é delimitá-lo, é defini-lo. Deus é indefinível, é ilimitado, Deus vai além disso. Então, como é que Deus vai criar essa imagem? E Deus cria o ser humano, e Deus cria do pó, e Deus forma, e o texto ali dá a ideia que Deus se aproximou, a Trindade, ou o Pai, o Filho, o Espírito Santo, se aproximou daquele homem, soprou. Alguns falam que é da ideia de beijou. Deus soprou de dentro dele, e do pó da terra, com o sopro divino, o ser humano se tornou alma vivente, e o homem se torna imagem e semelhança de Deus. Ele é a expressão de Deus na criação, e representante de Deus no governo da criação.
Nós somos os representantes de Deus, e Deus diz assim: agora esse ser que tem consciência, que sabe dizer eu, que sabe adorar, transcender, que tem a imanência, a transcendência, que tem o raciocínio, que é feito para se relacionar, esse ser carrega a imagem, a imago Dei está nele. Só que Gênesis 3 vai dizer que Deus testou esse homem lá no jardim. E aí quando você olha para o texto, você fica nos detalhes: mas que árvore é essa? Que serpente é essa? A serpente não rastejava? Você fica nos detalhes, mas o texto, quando a serpente diz assim, como Paulo interpreta Gênesis, lá em Romanos 5, e quando a serpente diz: quando vocês comerem desse fruto, vocês sereis iguais a deuses, conhecedores do bem e do mal. Agora você não vai ser mais um ser tel-referente, o ser humano foi criado e é Deus que determina o que é bom e o que é mal. Quando o ser humano quebra essa conexão, o ser humano acha que ele é que determina o que é certo e o que é errado. Ele se torna um ser antroporreferente, ele é a referência do que é certo e o que é errado, mas é Deus que determina. E quando a serpente faz isso, você analisa, você fica brigando: mas isso aí, onde é que está o jardim do Éden? Fica brigando por isso. Mas o jardim do Éden, Adão, maldita Eva, não, você é Adão, você é Eva. É isso que Paulo está dizendo, que o ser humano, qualquer ser humano, naquela condição e pela liberdade que Deus lhe deu, ele cairia, ele se rebelaria. Você, Adão, você se rebela, você peca. A nossa própria condição humana faz com que, se você estivesse lá, você pecaria, eu pecaria, porque esse pecado original é essa tendência de não aceitar que é criatura, que é finito, que é pequeno, que foi feito para adorar, mas a gente quer ser Deus. Observe as guerras, os conflitos, as brigas nas grandes potências econômicas, e a briga dentro de sua casa, com os seus filhos, com você, com o seu marido. Qual é a causa da briga? Quem é que está certo? Quem é que tem poder? Quem é que sabe mais? Esse é o pecado, é existencial. É existencial, a queda é um negócio que nos habita. Essa rebelião da condição humana, de só pelo fato de Deus ser Deus, ele ofende o nosso orgulho. E aí o ser humano é esse ser desconectado, quebrado, que perdeu a fonte da vida e carrega a morte dentro dele. E o livro de Gênesis é essa descrição: quando o ser humano se afasta de Deus, aí o irmão mata irmão. Aí você vai vir, é só decadência, é só destruição, é só violência. Você olha o livro de Gênesis, você vai encontrar incesto, você vai ser genocídio, você vai ver abuso, estupro. No livro de Gênesis você vai encontrar tudo isso lá. Você vai: nossa, até o livro de Gênesis é para maiores, cuidado com as crianças. Porque o que o livro está dizendo? Está dizendo que quando o ser humano se afasta de Deus, é realista. É isso que vai acontecer, é a rivalidade entre irmãos. Qual família que um irmão não se rivaliza com o outro? Qual família que não tem Caim contra Abel? Só tiver um, mas vai rivalizar com o cachorro, vai ficar com ciúme. Você entendeu? É existencial. Agora, voltando ao meu tema, voltando a esse ponto, por quê? Quando você olha para o ser humano, ele carrega a imagem de Deus, mas ele carrega o pecado, a rebelião, a queda. Então todo ser humano, ainda que seja regenerado e cheio do Espírito Santo, ele é paradoxal, ele é ambíguo. Por isso nenhum ser humano pode ser adorado, exaltado, seguido cegamente. Por isso todo ser humano, por melhor que seja, ele ainda tem a marca do pecado. E todo ser humano, por pior que seja, ele ainda carrega os resquícios da imagem divina. E aí a imago Dei, presta atenção nisso. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do nazismo ter matado 6 milhões de judeus, e matou também ciganos, e matou também pessoas homossexuais, e matou também cristãos que eram contra o regime nazista, e matou também ciganos, falei, testemunhas de Jeová, e matou também pessoas que tinham deficiência física ou mental. O nazismo foi eliminando. Se as pessoas têm uma deficiência, você não produz, você não gera para o Estado, tem que morrer.
Quando a guerra acabou em 1948, a Organização das Nações Unidas foi criada, e depois daquela barbaridade, desse genocídio, dessa destruição, as Nações Unidas criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948. É uma evolução civilizatória. Direitos humanos não foi feito para defender bandido. Direitos humanos, todo cristão que conhece a Bíblia sabe que os direitos humanos foi baseado na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, na dignidade inerente do ser humano, que todo ser humano tem que ser tratado com o mínimo de dignidade e respeito só pelo fato de ser humano. E todo cristão que segue a Bíblia tem que defender os direitos humanos, até porque hoje os 300 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo árabe, no mundo muçulmano, perseguidos em mundos comunistas, além da própria igreja que somos nós, quem os defende são os defensores dos direitos humanos. E eu vou contar essa história para você. Isso eu vi na revista Ultimato, do reverendo Elben, quando ele era vivo. Ele contou essa história e depois eu fui ver o livro, e depois tem um documentário na Netflix que eu não tive estômago para assistir, que se chama O Holocausto Brasileiro. Foi escrito por uma jornalista em 2013, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Tinha um hospital Colônia, foi inaugurado em 1903, ele foi mudado em 1980, depois das denúncias. Esse hospital tinha 200 leitos, mas ele chegou a receber 5.000 pessoas. As pessoas eram jogadas lá, eles eram levados pelo trem, o trem do doido. Trem do doido. Sexta-feira nós tivemos palestra maravilhosa aqui, da Michele e da Miriam, sobre os neurodivergentes, como tratar as crianças com transtorno. E aí a gente brinca assim, hoje todo mundo tem transtorno, todo mundo tem transtorno. Não é porque antes mandava no trem do doido. 60.000 pessoas foram mortas nesse hospício, 60.000, de fome, de frio, de sarna, de piolho. 70% não tinha nenhum transtorno psiquiátrico. O doutor abusava da empregada doméstica, ela engravidava, ia ter filho dele, ele mandava no trem do doido. A menina era rebelde. Os meninos que tinham hoje, você diria, TDAH, transtorno do espectro autista, os divergentes ou neurodivergentes, ou oposição política na cidade, manda para o trem do doido. 60.000 pessoas morreram de fome, de frio, sem roupa, de piolho, de sarna. Uma instituição pública. Em dinheiro de hoje, eles arrecadaram 600 mil reais só com a venda dos corpos. Isso aconteceu aqui no Brasil, em Barbacena, Minas Gerais. Por quê? Porque pobre, preto, menina, vítima, abusada, pessoas que tinham algum tipo de deficiência, aqui no nosso país. Por que eu estou falando isso? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um avanço civilizatório, é um avanço contra a barbárie, é um avanço contra coisas desse tipo que não podem mais acontecer, coisas como isso que não podem mais acontecer. Todo ser humano, por pior que ele seja, ele ainda carrega a sacralidade da imagem de Deus. E aí a sua visão política e a minha visão política, você nunca pode seguir um político cegamente, porque por mais de Deus que ele seja, ele ainda tem dentro dele o amor pelo poder. E também, por pior que ele seja, ele também tem dentro dele alguma coisa que chama ele para fazer o que é justo e o que é certo. Então, quando a gente cai numa visão maniqueísta, os bons e os maus, os justos e os justos, não é a visão bíblica. A visão bíblica é mais complexa, é mais paradoxal, é mais ambígua. É por isso que a Bíblia não permite fanatismos, não permite você seguir cegamente ninguém. Por isso que você tem que gostar de um pastor, amar o pastor. Você aqui da igreja, eu creio que você me ama, muito obrigado. Você me amando, orando por mim, abençoando. Mas meus irmãos, saiba disso. Se o pastor fizer alguma coisa errada, saiba disso.
é um ser caído. Não coloque sua fé, sua expectativa, seus sonhos, não brigue por isso, pelo amor de Deus, não brigue por político nenhum, que você vai quebrar a cara. Não brigue por homem nenhum, não coloque lá, só Jesus Cristo vale o nosso esforço, a nossa luta, só Jesus vale a nossa fé, a nossa dedicação, somente Jesus. Ele não tem pecado nem defeito, Ele é santo, só Ele. Fora dele, a gente é amigo, a gente ama, a gente é parceiro, mas a gente não adora, não segue ninguém cegamente, nem fanaticamente. Amém? Então o Gênesis dá para você essa visão. Você olha para a política, você vai assistir um filme, você vai ouvir uma música, você vai detectar o que nisso é expressão da imago Dei, o que isso é expressão do pecado e da rebelião. Está lá, está tudo. Aí a vida não é segregada, separada, fragmentada, é uma vida integrada, é uma visão só. Não é essa visão maniqueísta, essa visão pequena, essa visão de filme de cowboy, de mocinho e bandido, esse é bom, esse é mau, esse é justo. Não, a vida é mais densa, é mais cinza, as coisas não são tão claras como a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque dentro do nosso coração não é assim, dentro da sua alma não é assim. Você sabe que você tem motivos puros, mas também você tem motivos que não são tão puros assim. E o ser humano é essa ambiguidade. Aí tem uma citação do C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, que eu acho maravilhosa, que o Aslan, quando vai apresentar um ser humano, ele diz o seguinte, acho lindo isso: descendente de Adão, tornou Aslan, que é o leão que representa Jesus nas Crônicas de Nárnia. Ele diz assim, o descendente de Adão e Eva, é honra suficientemente grande para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida, e também vergonha suficientemente grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. Desse assim por satisfeito. Ser humano faz o pior mendigo mais miserável erguer a cabeça, porque é uma honra, ele carrega a imagem, o sopro divino, mas também é uma vergonha, porque nós nos rebelamos contra o Criador. É uma vergonha que envergonha o homem mais importante da terra. Nós somos esse paradoxo de honra e vergonha, e tudo que é humano carrega isso. Guarde isso, meu irmão. A mentalidade nossa é muito maniqueísta. Maniqueísta é que a vida é bem e mal, é dividido, quem é e quem não é. É muito mais complexo. E o Gênesis nos ensina a olhar para a vida desse jeito e dessa maneira, olhar dessa forma, enxergar a vida dessa maneira. Todo ser humano é ambíguo. Amém? Você ainda está aí? Você captou a mensagem, hein? O tempo está passando, vamos concluir. Em terceiro lugar, o Gênesis aponta a necessidade de um redentor, a necessidade de redenção. Você vai lendo o livro de Gênesis, vai vendo lá Sodoma, os caras querem abusar de anjos, não tem hospitalidade. Depois você vai vendo lá as filhas de Ló, as meninas em bebê do pai para ter relação com o pai, está lá no livro de Gênesis. Depois os filhos de Jacó, os filhos de Jacó é tudo psicopata, só salva José e Benjamim. Estupraram a irmã deles, eles não mataram o cara que estuprou, matou a cidade inteira. Antes de ter mentido para eles, fez um pacto para fazer a circuncisão, e depois passou a espada e matou todos. Vai indo o livro de Gênesis. Então você vai vendo a decadência moral da humanidade. Só que no Gênesis também você vai vendo a iniciativa de Deus de redimir essa humanidade, de trazer essa humanidade de novo para o jardim de delícias da comunhão, do Éden e da salvação. Então, o livro de Gênesis, você vê Deus tomando a iniciativa em Noé, Deus tomando a iniciativa, mas eu quero ler para concluir, e ler outros textos para terminar, Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, que é lá no dia da queda. Já falei aqui há pouco tempo sobre a mulher. Então, veja, Gênesis 3,15,
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O filho da mulher é Jesus Cristo, o Redentor, que vai pisar a cabeça da serpente. Já aí Deus está profetizando. O ser humano precisa de redenção, de perdão, de reconciliação, de voltar para a comunhão com Deus. E aqui já tem a promessa do descendente, que é no singular, não é no plural, é um descendente. E aí o Gênesis, você vai ver Deus fazendo isso. E aí o livro de Gênesis, hoje eu não vou falar sobre isso, depois eu falo, chega e termina naquele que é o melhor tipo de Cristo na Bíblia, que é José do Egito, que vai promover a redenção da sua família. Seus irmãos psicopatas, vai todos se converter, vai redimir os seus irmãos, vai redimir sua família, vai redimir o Egito, vai livrar o Egito da morte, vai salvar o mundo antigo da destruição. O José é um tipo do Redentor, mas ainda não é o Redentor. No livro de Gênesis você vai vendo esses sinais da graça, da promessa, da aliança, do Cristo, do Deus que quer salvar esse ser humano que descambou, que quer trazê-lo de volta à comunhão. E aí no livro do Gênesis você vai vendo essa iniciativa de Deus em Noé, em Abraão, em Isaac, em Jacó. Você vai ver que a graça é maior que o pecado, que a graça é maior que os erros, que a graça vai operando, salvando, redimindo e libertando e apontando para Cristo. Quando você vê essas coisas feias, você fala assim, eles precisam de um Salvador, eles precisam de um Redentor, e esse virá é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aí eu quero concluir com vocês, lendo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ali era o último texto do ponto, agora é a conclusão. 2 Coríntios 4, versículo 7, veja como o apóstolo Paulo lê Gênesis 1, 2 Coríntios 4, versículo 7. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Paulo está citando Gênesis, o Deus que disse, haja luz no seu coração, e essa luz é a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. O Gênesis 1 está apontando para a luz de João, vai pegar Gênesis 1 e vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo é a luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Gênesis aponta para Cristo, a luz do mundo, o Redentor, o Salvador que redime, que salva, que liberta, que cura, que transforma, Jesus Cristo. Agora, Paulo e João interpretam assim, agora lá, 1 Pedro e o Apocalipse, vão antes da criação, porque aí a gente olha para o Gênesis, e o Gênesis tem limitação de linguagem, tem limitação do conhecimento, e Deus não violenta o conhecimento da época. A inspiração divina não é psicografia, Deus usa aquilo que é possível àquelas pessoas, mas o Gênesis ainda é limitado. Quando diz que Deus se arrependeu, Deus não se arrepende, mas é a palavra que ele tem na época, é o conhecimento que ele tem, e Deus se acomoda a esse conhecimento, mas a luz plena chegou em Jesus. E aí em Jesus você pega a luz e joga para Gênesis, aí tudo fica claro, e vai antes do princípio, antes do mundo existir, antes dos 14 bilhões de anos, o que acontecia? 1 Pedro 1, 18 e o Apocalipse 13, 8, eu vou ler Apocalipse 13, 8 e diz assim, e todos os habitantes da terra adoraram a besta, são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Presta atenção, você já está cansado? Mas presta atenção, faz um esforço agora. Você está viajando para antes do Big Bang. Faça um esforço agora com o seu cérebro. Faça um esforço. Antes de Deus criar o mundo, Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo, e já tinha a disposição do Filho de se sacrificar por você.
E aí eu vou ler 1 Pedro 1,18 em diante, na linguagem, a mensagem, e presta atenção, eu já vou concluir, nós vamos participar da ceia. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso. Acorda, dá uma olhada, dá uma respirada, presta atenção nesse texto. Mais uma vez, presta atenção nesse texto. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa, e não foi algo impensado. Deus não faz remendo. Às vezes você lê o Gênesis e parece que Deus está fazendo remendo, porque é uma limitação de linguagem. Parece que Deus foi pego de surpresa, parece que agora Deus se assustou. Deus não foi nada impensado, tudo já foi planejado, tudo, antes da criação, e não foi algo impensado, ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público. Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Antes de Gênesis 1, irmãos, antes de Deus dizer haja luz, Deus diz, no conselho eterno da Santíssima Trindade, haja cruz. O sangue do Cordeiro vai ser derramado para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer de volta para a comunhão com o Pai. Louvado seja Deus. Deus sempre soube o que estava fazendo, nada pega Deus desprevenido, Ele já sabe o fim desde o começo, e o sangue do Cordeiro já foi planejado, executado, simbolizado, e agora nós vamos participar. O sangue que nos salva, que redime não só você. Paulo diz que o sangue redime o cosmos inteiro. Toda a criação que foi afetada pelo pecado é redimida pelo sangue de Jesus. Átomos e animais, floras e peixes, tudo que foi criado é redimido pelo sangue da sua cruz. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar. A sua vinda hoje aqui não é acaso. Você está nesse templo aqui não é acaso. A história da sua vida é guiada, dirigida e governada pelo Senhor. E o Senhor Jesus quer alimentar a sua alma com a salvação, com a redenção e com o perdão. A sua existência não é fruto do acaso, de um erro. Deus planejou a sua vida. Deus te trouxe nessa noite aqui para você se alimentar do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche os seus olhos e diz: Senhor, eu quero ser alimentado. Alimenta minha mente, meu intelecto, minha alma, meu corpo, minha existência, meu relacionamento. O meu Deus às vezes é muito pequeno, eu quero ter a extensão da grandeza do Senhor, e a extensão, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Sim, Senhor, nessa noite nós te adoramos pelo teu plano, teu projeto, pela criação gloriosa, maravilhosa, que expressa a criatividade, a sabedoria e a majestade do Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, o grande soberano, aquele que com a sua palavra criou os universos, as galáxias, as estrelas, o macrocosmo, o microcosmos, e nos criou com carinho e amor, com ternura, e soprou dentro de nós o céu, e soprou dentro de nós o teu sopro, que anseia, que deseja, que aspira pelo Senhor. Pai, nessa noite nós queremos nos prostrar em adoração no Deus transcendente,
do Deus onisciente, onipresente, onipotente, do Deus que sabe tudo, do Deus eterno, aleluia, do Deus que está além da nossa compreensão, mas se revelou a nós em Jesus Cristo, aleluia, que se deu a nós em amor, o Deus santo e justo, criaturas pecadoras, rebeldes, mas o Senhor se deu a nós naquela cruz, para nos amar e para ter um relacionamento conosco, aleluia, para nos chamar para casa, para comunhão, para a mesa, para dizer: você é bem-vindo, meu filho e minha filha. Foi por você que desde a eternidade eu planejei a tua salvação, eu planejei a tua redenção, eu planejei a tua glorificação, aleluia, desde a eternidade, antes dos montes, o Senhor planejou, e hoje o Senhor está executando, e você está aqui hoje nessa noite, convidado por Deus, para sentar-se à mesa do grande rei, para sentar-se à mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para transcender o tempo e o espaço, e entrar dentro da eternidade agora, e comer e beber do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos convida para essa mesa, e somos feitos dignos, lavados, purificados, redimidos, antecedidos pelos homens e mulheres de Deus na história, mas nessa grande multidão dos salvos, nós nos unimos a Ele, para sentar-se à mesa com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, louvado seja Deus. O Senhor que disse: das trevas resplandeça a luz, traga luz a cada coração aqui, luz e vida para os desanimados, os abatidos, lance luz no coração e na alma, que Jesus bendito se revele, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua onisciência, a cada coração. É a nossa oração, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém, amém.